Muito bem, estamos começando o nosso programa BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, não é? Você que está ligado conosco. E eu gosto sempre de começar dizendo o seguinte, ó, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa madrugada para você que é curiango, curianga da madrugada. Sabe por que eu falo isso? Dois motivos, gente. Primeiro, nosso programa tem vários horários alternativos dentro da programação do canal Viver Brasil. E o segundo motivo é porque é o seguinte, além da gente estar na net, nós estamos no YouTube. E no YouTube vamos combinar, não é? Você pode estar assistindo a gente em qualquer lugar desse planeta, a qualquer horário, não é? E a gente quer mandar um abraço para você, independente disso, tá bom? Muito legal. O programa de hoje vai falar sobre empreendedorismo, tecnologia, né? Estamos na Semana da Tecnologia. E será que dá para a gente falar que Belo Horizonte é uma cidade que está alerta, né? Que está atenta a essa questão da tecnologia? Vamos conversar sobre isso? Temos para isso convidados e convidadas, né? Hoje mais convidados, mas antes de apresentar essa turma, eu tenho que fazer o seguinte, olha, maestro, roda a vinheta. Muito bem, eu começo sempre o programa te chamando ali para o meu Instagram. Olha lá, elias.sunshine. É sunshine mesmo, o sol brilha para todos e todas. Então, sunshine para você, combinado? Bom, além do nosso Instagram, do meu Instagram, nós temos também as redes sociais do nosso canal Viver Brasil. E aí eu destacaria duas. A primeira delas, né, é o nosso Instagram, que é o canal Viver Brasil. E no Instagram do canal Viver Brasil você vai ver fotos, imagens em movimento, você vai ver também as novidades do canal, tem muita coisa legal. E tem um detalhe que todo mundo gosta, os bastidores de um canal de televisão. E aí você vai descobrir que sem fita crepe não tem televisão no Brasil, combinado? Além do nosso canal, né, que é o Instagram, nós temos também o nosso Twitter, tá? E eu queria que você fosse lá, vai lá no Twitter, no @viver_Brasil, tá bom? Acompanhe a gente no Twitter e a gente vai se conhecendo um pouco melhor ali também. Aproveito também para lembrar a você que nós começamos o nosso projeto do canal Viver Brasil no YouTube em novembro do ano passado. E aí, a partir do dia 10 de janeiro deste ano de 2022, a gente começou também, além do YouTube, a gente está na TV, na NET Claro, canal 9 ou 527 HD. E aí eu preciso mandar um alô especial para as cidades que nos acompanham. Então, um alô primeiro para Belo Horizonte, é claro, mas também eu queria mandar jabuticabas para Sabará. Sabará está ligada conosco, uma cidade histórica, próxima daqui, muito simpática. Tem também a charmosa Nova Lima, muito obrigado pela audiência. E eu quero mandar um beijo e um abraço para duas cidades interessantes que fazem parte da economia da região metropolitana da nossa cidade de Belo Horizonte, Betim e Contagem. Depois eu pego o caminho para o Rio de Janeiro, meu alô vai para Juiz de Fora. Ipatinga, no Vale do Aço, também ligada conosco. Temos também Governador Valadares sintonizada e, não podia ficar de fora, o Triângulo Mineiro. Uberaba e Uberlândia, cidades importantes economicamente para o agronegócio não só do Brasil, mas também de todo, né, não só de Minas, mas de todo o nosso Brasil. Combinado? Agora você que está nos acompanhando no YouTube, você vai fazer o seguinte, você vai entrar no chat, vai conversar com a Alice é da nossa produção, e você vai dizer o seu nome, de onde você acompanha a nossa programação e também dizer o que você está gostando, fazer sua crítica, sugestão, participar e interagir conosco, tá bom? Estou te esperando. E aqui o nosso programa, o BH Todo Dia, é uma revista que traz cultura, que traz negócios, que traz cotidiano, não é? Que traz um monte de coisa, comportamento das pessoas e por aí vai. E essa revista, não é? Ela está no ar todos os dias, ao vivo, às 6 horas da tarde. Agora eu vou voltar lá no Twitter, gente, porque é o seguinte, a gente tem uma pergunta que a gente coloca toda semana no Twitter, para conhecer um pouco melhor você que é nosso telespectador. E telespectadora e internauta. Semana passada nós colocamos essa pergunta. Você gostou do resultado das eleições? Aí, 77% das pessoas disseram que não gostou. E 23% disseram que gostaram, sim. Bom, bem-vindos e bem-vindas ao segundo turno. Vamos embora. Agora a gente já mudou a nossa pergunta. E a pergunta que começa agora nessa semana, nós temos aí o Dia da Criança, e a gente resolveu fazer uma pergunta, digamos assim, mais fofinha para você, né? Sua criança interior ainda existe? Ainda está aí dentro de você? Sim ou não? Direto ao ponto. Vai lá no nosso Twitter, @viver_Brasil, e a gente vai te conhecer um pouco melhor. Combinado? Bom, lembrando mais uma vez que eu estava falando do nosso programa, o BH Todo Dia, que é uma revista. E uma revista, gente, é composta de pessoas, personalidades, que tem histórias para contar, que tem narrativas, que ajudam a ampliar nosso horizonte.
E aí nós temos o nosso primeiro convidado de hoje, que já está aqui no estúdio comigo, que é o Marco Ferreira. O Marco é CEO da Use Car Sharing. Está aqui conosco e eu queria agradecer, Marco, a sua presença. Obrigado. Eu que agradeço, Elisa. É um prazer. Obrigado pelo convite. Muito bom. Marco, nós sempre começamos o programa com o famoso cafezinho do mineiro, né? E o cafezinho do mineiro, a gente tem ele como uma desculpa para conhecer melhor as pessoas. E aí eu quero te conhecer um pouco melhor. Você nasceu em Belo Horizonte, você vem do interior, você vem de outro estado. Conta um pouco da sua relação com BH. Sou nascido e criado em BH, mineiro da Gema. Meu pai é belo-horizontino, era belo-horizontino. Minha mãe veio do interior, de Piranga, não sei se conhece. Piranga, sim. Uhum. Mas nasci e fui criado aqui no bairro Caiçara. Sim. Então, tive a minha infância, a minha adolescência toda naquela região. E mais recentemente, hoje estou aqui pertinho do canal, aqui no Sion. Sou apaixonado com Belo Horizonte, acho que ela ainda cultiva, né? Apesar de ser uma grande cidade, ela ainda cultiva esse clima, né, de aconchego. Sim. Que muitas vezes nós encontramos no interior, né? Então, a gente acaba conhecendo alguma pessoa rapidamente. Eu e você, daqui a pouco, a gente certamente teremos uma conexão aqui no bate-papo informal, né? Aí não pode falar mal de ninguém também, né, Marco? Porque senão chega rapidinho verdade, o negócio. Cuidado dobrado, né? Muito bom. Mas enfim, eu sou apaixonado com a nossa BH. Ô Marco, vamos lá. Me leva para passear em 2 lugares de Belo Horizonte que marcam a sua vida. Seja na infância, juventude, idade adulta. Fica à vontade. Então vamos lá. Aproveitando a inspiração do cenário, Pampulha. Sim. Né? Puxa vida. Por quê? Bom, memória afetiva de finais de semana, de jogos no Mineirão, passeios com a família, Parque Guanabara, a própria igrejinha, né, que está ilustrando aqui, tão lindo o cenário. Muito bonito. Patrimônio, né, da sem humanidade. Dúvida, né? E o Mineirão, né? Assim, curti demais na minha adolescência, juventude. Sou cruzeirense. Sim. Uhum. Voltou para a primeira divisão. Graças a Deus, já não era hora, né? E com o Mineirão lotado. Muito legal isso, não é, Marco? Era outra experiência do que atual, né? Hoje total. É muito bacana a estrutura, né? Todo o processo para se chegar, para entrar no estádio, mas eu era daquela época. Você tem saudade? Muita. Eu também tenho, do Mineirão. De geral, muvuca, aquela confusão, né? Só não tem saudade do banheiro, que era uma bagunça. É verdade. Muito mas legal. do tropeirão, enfim, Isso. todo aquele, né, aquele romantismo da época, né? Então, marcou muito, assim, a minha juventude, a minha adolescência. E a Pampulha é um lugar muito interessante, porque ele é diferente especial, do resto da né? cidade. Verdade. Parece até um ponto turístico, assim, separado, né? Sem dúvida. Até para nós mesmos, né, belo-horizontinos, acaba sendo ali uma referência, um refúgio, né? Muito bom. E eu diria que atualmente um lugar que eu curto bastante é a Praça JK, aqui pertinho. Por quê? É um espaço legal que dá pra gente passear com o cachorro, fazer uma atividade física, correr, ou mesmo só espairecer, né? Então, acho muito legal esse tipo de espaço no meio de uma área urbana, né? Muito bacana, muito agradável, né? Então, interessante, né? E a Praça JK tem públicos diferentes, né? Sim. Você tem ali uma parte da Zona Sul, né? Um pouco da elite da cidade, mas você tem também a comunidade ali, a Vila Cabamundo. Exatamente. Consegue se conviver ali democraticamente. Sem dúvida, nem só do perfil social, mas também do perfil etário. Você encontra ali muitos idosos, muitas famílias, muitas crianças brincando, né? Jovens fazendo atividade física, correndo. Então é um espaço bem bacana. Muito bom. Não sei se você já morou fora, já teve uma experiência, né, de trabalhar fora, mas quando sai de Belo Horizonte, Marco, o que dá saudade? Nossa, desse clima, desse aconchego. Já morei fora e viajo, né, com frequência, hoje nem tanto, mas já viajei muito. Já fui daqueles de passar a semana fora e os finais de semana aqui. E o que eu mais sinto falta é do povo, né, do mineiro, desse aconchego, disso que nós falávamos agora há pouco. Acho que Minas, né, Belo Horizonte especialmente, que é onde eu cresci, conserva esse aconchego, né, que é muito especial. Então eu diria que sempre sinto falta do público, do povo aqui, que é muito acolhedor. Marco, nós estamos na Semana da Tecnologia. Belo Horizonte, né, tem uma questão muito tradicional, a cidade, né, é a capital de Minas, Minas é um estado tradicional, mas essa questão da inovação, da tecnologia, Belo Horizonte está antenada, vamos dizer, com isso? Eu diria que sim, desde sempre.
Belo Horizonte tem o famoso, né, São Pedro Valley, né? Isso, que é uma incubadora ali de empresas nascentes, né, das chamadas startups. É uma empresa que tem vocação para inovação, né? É uma cidade que tem vocação para inovação, para empreendedorismo. É reconhecidamente um dos polos, né, de novos empreendedores, de tecnologia. O escritório da Google é aqui, pouca gente sabe, né? Pois Temos é. um escritório aqui. E grandes empresas mineiras, né, nasceram aqui e hoje estão no Brasil inteiro, né? Então, definitivamente, Belo Horizonte, sim, é um polo de inovação no nosso país, que está no mundo, né? Acho que podemos afirmar isso também. Legal, Marco. Vamos fazer o seguinte, a gente tem um VT aqui, que é um VT institucional, que vai mostrar um pouco da sua empresa para a gente. E aí depois a gente comenta. Então vamos conhecer um pouco mais desse projeto, né, que é o Used Car Sharing. Vamos lá, maestro. Esse aqui é o Pedro, estudante, 23 anos, e como muitos dos seus amigos, ele não tem carro. Ele já desistiu do ônibus na sua rotina, cada vez mais cheio e tumultuado, e vinha optando por usar plataformas de transporte por aplicativo. E por um tempo até que quebrou um galho, né? Mas aí, o Pedro enfrentou uns perrengues, tempo de espera cada vez maior, cancelamentos e o pior, preços cada vez mais altos. Ou seja, menos para gastar no happy hour, menos para levar a gata em um date e muito mais tempo para economizar para aquela viagem de fim de ano. Mas calma que essa história tem um final feliz. Recentemente, Pedro descobriu uma alternativa no seu próprio condomínio muito mais prática e econômica, a Used Car Sharing. Com a Used Car, Pedro pode alugar o carro na garagem do seu prédio por meio de um app, pagando exclusivamente por aquilo que ele usar. Agora, para levar seu pet ao banho, ele gasta menos de R$15 e de quebra ainda vai à farmácia, lotérica e padaria. Se ele fosse de Uber, pagaria aproximadamente R$18 só na ida. E imagina a volta! Quando chega o feriadão, Pedro já garante a compra do pacote pré-pago Used Car de 48 horas ou mais, que é bem mais em conta que as diárias cobradas pelas outras locadoras. E agora, com a volta das aulas presenciais, ele usa o carro toda manhã para ir para a faculdade com o plano todo dia, no qual ele tem direito de usar 40 horas do carro todo mês como bem entender. Tudo com mais conforto, segurança e economia. Ah, e sem ter que se preocupar com papelada. A assinatura é recorrente e automaticamente renovada no cartão, igual uma assinatura de streaming. Com a Used Car Sharing, o Pedro paga pelo valor da hora menos do que as taxas de transporte público. Incrível, né? E pasme, dentro do porta-luvas tem um cartão combustível que ele pode usar à vontade. Depois do uso do carro, ele devolve na mesma vaga do condomínio e encerra sua reserva, deixando o carro disponível para o próximo usuário. E agora que o Pedro tem o seu carro sempre à disposição, seus amigos não veem a hora de seus condomínios também contarem com Used Car Sharing. Afinal, tudo que precisa é ceder uma vaga a Used Car sem qualquer outro investimento. E você está esperando o quê? Embarque também nessa revolução de mobilidade. Used Car Sharing, uma nova forma de ter um carro. Muito bem, muito legal. E isso aqui em Belo Horizonte. Mas nós vamos explicar um pouco mais desse projeto daqui a pouco, porque acabou de chegar, né, mais um convidado que a gente vai falar também sobre tecnologia, essa semana de tecnologia, e eu tenho o prazer de receber o Léo Soltz, que é CEO da One Big Media Group. Bom, Léo, antes de tudo, obrigado pela presença. Obrigado a você, Elias. É uma honra estar aqui no programa de vocês, BH Todo Dia. É super interessante a gente falar de Belo Horizonte, ainda mais uma semana como essa, né? Que é a semana ligada à tecnologia, que é uma área que eu milito há muito tempo já. Adorei o milito.
Ou seja, é uma militância mesmo. É uma militância em obstinação, né? Nós somos da tecnologia, até nos conhecemos de mercado e a gente vivencia todos os desafios da tecnologia que ela nos traz. Eu estou nessa área desde 2010 de uma forma muito mais efetiva e de lá para cá a gente vem construindo esse momento, esse ecossistema, né? Ele não existia da forma e com a força que ele está hoje e nós somos aqueles caras que estavam lá no atrás, fundo, lá atrás, costurando, quebrando a cara, apostando em projetos apostando. Que ninguém dava força, né? Maluquice agora isso. está mais fácil, né? Agora você fala qualquer expressão tecnológica, sim, claro, com todo certeza. mundo sabe, agora né? lá atrás discutir isso não era fácil. Vender, mais difícil ainda. Eu vejo a ideia dele aqui, se tornou realidade, eu conheci desde o início e é muito legal você ver as coisas se transformando, elas performando, elas hoje pivotando. parece óbvio, né? Fala, nossa, porque eu não tive essa ideia antes. Mas não é. E o trabalho é pesado, viu, Elias? Muito pesado. Ô, Léo, vamos lá. Você vai ter que tomar o café com a gente aqui, não é, Marco? O Marco tomou o café e o Léo vai tomar o café agora. Léo, eu quero saber de você. Você nasceu em Belo Horizonte, você vem do interior. Como é que é a sua história? Sou mineiro de Belo Horizonte, com muito orgulho. Uma cidade que sempre me abraçou, uma cidade que eu sempre construí amizades, relacionamentos, interações, né? Inclusive no rádio, né? Onde Isso, a gente já cruzou já também, já. né? Pois é. E conheço bem a sua história, e essa história é a nossa história. A história do Belo Horizontino que luta, que acredita, que busca se inovar, se reinventar todos os dias. Eu sou um desses. Muito legal. Léo, mas a família tem algum parente no interior, alguma ligação com o interior também? A minha esposa, a família dela é de Barbacena, no interior de Minas, uma cidade maravilhosa que eu aprendi a amar, admirar, respeitar as pessoas que estão lá. Fez parte de uma etapa da minha vida e foi onde eu conheci minha esposa. Então, olha que barato. Ela tem Você morou em Barbacena? Não, na verdade eu trabalhava em Barbacena na área de comunicação, tive algumas passagens por lá, criei uma rádio em Barbacena. Sim. Então estou íntimo ali daquela cidade, do ecossistema. E ali é muito bacana, é uma cidade que transpira muita coisa. Às vezes um pouco mal explorada pelos políticos, principalmente eles, né, que nos dão dificuldades em muitas coisas, mas a cidade por si só ela vive, né, independente disso. Muito Exatamente. Legal. Vamos lá, Léo, 2 lugares de Belo Horizonte e a Pampulha já foi. Eu falei que perdi a oportunidade de olhar para o quadro e dizer a igrejinha da Pampulha, que é linda, né? Que é uma obra maravilhosa. Cara, Praça Duque de Caxias é um lugar Santa Teresa? Santa Teresa é um por quê? lugar que tem uma magia muito grande. O Clube da Esquina está ali. Eu sou um cara de música, né? Independente de qualquer coisa. Eu não posso negar toda essa história que o Milton, o Lô, Beto, os meninos fizeram pela nossa música, né? E assim, a construção dessa cadência, do movimento que eles, né, estiveram presentes, construíram e puderam passar para o mundo, né? Ou seja, disco do Milton. Maravilha, né, cara? Todos eles, né? A discografia dele é 50 anos maravilhosa. agora do disco do Clube da Fantástica. Esquina. Você vai no show? Tô de olho, mas eu não acredito que é o último. Nem que seja eu ali não no acho cantinho, que, né? não acredito ainda que o Milton vai parar. Não é. Mas é muito bacana, acreditar. né, cara? Só do marco existir já é muito interessante. O Clube da Esquina, para mim, é um movimento dos mais importantes, né? Como outros que nós tivemos aí em outras áreas do Brasil. Acho que Mangue Beach também tem uma história muito bacana. Mas a história mineira, ela está entranhada com a música, com Ouro Preto também, que é um outro local, se a gente pudesse ultrapassar Belo Horizonte, eu iria para Ouro Preto, né? Que também tem uma história muito bacana, que tem muito peso. Né, um peso às vezes não tão legal, mas é uma história. A história não dá pra negar, ali. né? Foi a capital de Minas, ali perto de Mariana, ou seja, essa estrutura, ali tramitou-se muita coisa, ali conspirou-se muita coisa, as boas e as más conspirações, mas a mineridade está ali. Total. Pro bem e pro mal. Inclusive na gastronomia, na cultura, na própria história, né, na estrutura dos casarões, em tudo que foi construído ali. Manter aquilo intacto, né, existem vários projetos que foram construídos nessa direção, faz com que a gente tenha a nossa história viva. E a história, ela precisa ser contada em todas as instâncias, e essa é uma delas. Né? Boa. Quando sai de Belo Horizonte, e eu sei que já teve experiência fora, várias. Seja a trabalho, seja, né, de férias, o que você sente falta de BH? Do pão de queijo. Adorei, você foi sincerão. Do pão de queijo. Todo mundo quer falar isso, mas a gente fica meio sem graça. Eu estava fora mês passado, eu estava com minha esposa, a gente estava numa estruturação comercial estratégica, e eu falei, meu amor,
Saudade do pão de queijo. O recheado, o puro. Sim. Pão de queijo é um patrimônio, né, mineiro, Belo Horizontino, é um patrimônio nosso, né? Não, aquilo que tem em São Paulo e no Rio não é pão de queijo. Não, a gente deveria processar, chamar o PROCON e dar um outro nome para aquilo. Não vale. É uma broa, né? É uma broa, disfarçada de broa. Ou uma broa disfarçada de pão de queijo. Você faz um pão de queijo e economiza no queijo. Não tem jeito. Aroma artificial de... Não. Haja tecnologia, né, Marco? Mas é o que eu mais sinto falta, viu? É o que eu mais sinto falta quando eu tô fora. Muito legal. É o pão de queijo. A gastronomia faz parte da nossa história. Total. A gastronomia e a música são valores inegociáveis. Eu achei interessante você muito ligado nessa questão cultural. E aí vou abrir para os dois, tá? Mas começando contigo. Tá bom. Cultura, né? E tecnologia. Dá para fazer um casamento assim? Um match, né? Um match. Dá para fazer muito match. Tem várias opções para que você possa construir essa integração entre a cultura e a tecnologia. Até porque uma coisa não vive sem a outra hoje, né? Como pensar em ouvir música no carro sem uma estrutura de streaming, né? Ou seja, então, como conduzir a sua biblioteca de uma forma distinta ao invés de ter que escutar um disco, né? Todo ele, né? Então hoje você tem, estou dando um exemplo básico, bobo aqui, mas é uma coisa que é inexorável, uma coisa não vive sem a outra, em todas as instâncias. A música, ela primeiro que ela é uma paixão, segundo que é de todos nós, né? Não tem quem não goste, não interessa o gênero, né? Isso. Dos melhores aos duvidosos. Isso. Mas a tecnologia, ela está na música como a música está na tecnologia. Marco, agora é você. Concordo com o Léo. Diria mais, acho que a tecnologia ela pode potencializar a cultura, né? Como ele citou, as plataformas de streaming, entre outras aí, que você também pode democratizar o acesso a obras literárias, enfim, a arte. Hoje, mais recentemente, os NFTs, né? Isso, é uma forma de se monetizar a arte também, né? Enfim. E diretamente do público, do fã, para o artista. Sim. Isso é legal, sem precisar de passar por intermediários, né? Sem dúvida. Então, acredito que tem um match precioso, né? E tende a ser, como a própria cultura que nós falaremos aqui, né, tão atual, tão contemporânea, de startups, né, que são negócios que resolvem problemas da sociedade e que têm poder de escala, né, por meio da tecnologia. Eu acredito também que a tecnologia pode e deve, né, ser um fator de exponencialização da cultura como um todo, quer seja ela musical, literária, enfim, nas suas mais diversas formas. E às vezes a gente tem um certo preconceito, né? Cada um fica, às vezes, no seu quadrado e esquece que, poxa, desde a gravação de um disco, lá nos anos 70, 60, a tecnologia estava presente ali. Claro. Né? Sem dúvida. O engenheiro de som precisa ser uma pessoa sensível. Total. Né? Total. Aliás, os engenheiros precisam ser sensíveis. Né? E hoje mais do que nunca, né? Porque o engenheiro de som, ele é mais do que aquele engenheiro de som do passado. Ele precisa comandar as ferramentas hoje que ele possui nas mãos, né? A gente tem aquelas nossas mesas antigas, mas a gente tem hoje tecnologias onde as mesas viraram apenas um detalhe dentro de um computador ou de alguma peça específica que esteja ali à disposição daquele profissional. Mas com certeza a alma não perde o seu valor. Né? Então, o engenheiro, seja ele qual for, até para a construção de um prédio, por que não, né? Claro, prédio é algo útil para as pessoas, importante para a vida, né, da gente. Exatamente. Tem que ter sensibilidade. Tem que ter sensibilidade para tudo, né? Eu acredito que a sensibilidade, a alma, o soul, né, não está só para a música, ele está para tudo. Né? Verdade. Muito bom. A Belo Horizonte é uma cidade inovadora ou a gente é muito tradicional, Léo? Cara, eu entendo que Belo Horizonte fez movimentos inovadores, né? Nós participamos de um desses movimentos, nós atuamos juntos no Raja Valley, que é um epicentro aí de comunicação ligado à tecnologia, à inovação, um espaço que abrange pessoas, processos, ideias, outros, né, como São Pedro Valley, que foi realmente um indutor de um momento aí, que começou dentro de um governo, trespassou, depois foi continuado em outro governo. Isso que é muito legal, né, você conseguir dar continuidade a um programa de governo, que ele é maior do que o político da vez. Né, ele vira um programa de Estado. Ele vira um programa de Estado e um programa de pessoas, né, porque as pessoas estão acima dos entes públicos que as controlam, perdão. Então, assim, eu entendo que Belo Horizonte é tecnológica, entendo também que ela perdeu
exatamente por causa dessas trocas de mãos, de governos. Ela perdeu muita força na tecnologia. Nós já fomos o segundo maior estado em termos de presença tecnológica, de condução de startups, de inovações, de tecnologias, e isso foi ficando de lado, né? Ou seja, por problemas governamentais, por egos, por brios ou por má gestão. Agora, óbvio que os sistemas eles têm que ser geridos de forma independente. Infelizmente ou felizmente, a gente ainda depende do Estado para programas de incentivo. Sim. É natural, eu não vejo isso como ruim, eu vejo isso como bom. Legal. Principalmente porque quando a gente quebra pedras ou paradigmas, como a gente melhor quiser dizer, a gente precisa de apoio do Estado. Mas o Estado precisa estar ali como uma mão pontual. Se o Estado resolve pegar isso e transformar isso em plataforma, aí está o equívoco. E aí é onde eu acredito que nós perdemos. Perdemos para o Sul, perdemos para Recife. Ou seja, nós tínhamos um epicentro muito forte e o Sul, Santa Catarina nos passou, Recife nos passou. Essas coisas elas são cíclicas, é óbvio que a gente pode voltar, mas eu entendo que a gente já teve uma produção mais forte, mais pujante de inovação e de produtos ligados à tecnologia. Eles existem, ainda estamos aí no top 5, mas acredito que a gente precisa continuar prevendo mais atividades e atitudes para que não só os empreendedores que aqui estão, nós somos 2 empreendedores, né? Ou seja, eu sou CEO de uma empresa, ele é de outra, eu trabalho com produção de tecnologia o tempo inteiro, com a aquisição de canais em grandes redes sociais e a transformação de pessoas e daqueles projetos de vida que elas têm, cuidando de uma parte expressiva daquilo que é importante para que ela possa cuidar de outra parte. No caso, né, da tecnologia, que ele tem a mesma coisa, ele faz a mobilidade acontecer. E de uma forma super dinâmica, super diferenciada e super disruptiva. Quer dizer, eu não preciso ter mais um... Eu não tenho mais carro. Eu não tenho mais carro, eu ando de aplicativo. Eu brinquei aqui, estava louco para ter um car sharing desses ali na porta de onde eu estava, para não atrasar. Isso. Então, assim, eu entendo que tudo que é feito com o objetivo de nos tirar de uma zona de conforto e, ao mesmo tempo, nos trazer conforto, é super interessante e faz todo sentido. Muito bom. Marco, acabou que ele já apresentou o seu projeto aqui de uma forma bem brilhante e prática. Né? A gente combinou depois do cachê, né? Lá fora. Mas chega 5 minutos atrasado e tal, aí a gente fala. Mas muito legal. Quando que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu em 2018, Elias. Todo empreendedor, ele parte de uma dor, né? De uma dor de mercado, de um problema. E mobilidade urbana é um problema crônico, né? Enorme e crônico no país. Nós e em Belo Horizonte, hein? A gente falou disso, o tal do metrô de Belo Horizonte, para te contar uma coisa. Pois é uma promessa já quase que eterna, né? Enfim. Lenda urbana. Sem dúvida. Bom, hoje estamos aí no decorrer de um novo censo, de um exercício de censo por meio do IBGE, mas o último registro que temos, que foi em 2017, 2018, ele mostrava que a nossa população economicamente ativa em torno de 105 milhões de pessoas. E desses 105 milhões de brasileiros, 69 milhões residem em condomínios residenciais, verticais ou horizontais. E todos os dias, esses brasileiros precisam sair de casa para mover a economia, para cumprir as suas rotinas, enfim. E sempre se deparam com as mesmas dores, né? O transporte rodoviário deficitário, poucos carros, sempre lotados, desconfortáveis. Como você disse, outros modais aqui em Belo Horizonte, por exemplo, não existem, né? Ou são mais do que precários, né? A gente tem aqui um trem, né? Nem um metrô, né? Enfim, fato é esse. E todos os dias essa população sofre para sair de casa e cumprir as suas rotinas. Se pegar mais recentemente com os problemas relacionados a combustíveis fósseis, né, em virtude da guerra Rússia, Ucrânia, isso fez com que os preços subissem, disparassem, e aí as plataformas de aplicativo ficaram cada vez mais difíceis, né? Então você pega um motorista de aplicativo hoje, ele está escolhendo corrida, né? E houve uma debandada de motoristas de aplicativos, porque a margem dele diminuiu, o combustível subiu, o cara sai fora para buscar outras alternativas de renda, né? Foi pensando nisso e enxergando essa dor que nós desenvolvemos esse negócio, né? E a gente hoje pratica o car sharing, que é um conceito que já existe desde o início, né, dos anos 2000, mas muito mais comum na Europa, na América do Norte.
a gente abrasileirou esse conceito. Ótimo isso. Então nós praticamos o car sharing, mas o car sharing em estações fixas. Os nossos carros ainda, Léo, não estão na rua onde, isso. por exemplo, como nos Estados Unidos, né? Você pega no ponto A isso. e deixa Incrível no ponto aquilo, B. né? Hoje nós oferecemos o nosso serviço em condomínios. Os moradores desses condomínios podem contar com a conveniência, com o conforto de ter um carro na garagem. O processo é totalmente digital, todo feito pelo aplicativo. Você acessa a agenda do carro, escolhe o período que você quer utilizar o carro, bloqueia a agenda. No momento da utilização, você se dirige até o carro, por meio do app, você faz uma vistoria no carro, registra fotos, avarias. O carro está com um arranhãozinho aqui no para-choque. Quero me resguardar para informar que não fui eu quem ocasionou essa avaria. Você tira a foto. Feito o check-in, esse procedimento a gente chama de check-in, você abre o carro pelo aplicativo, as chaves estão dentro do porta-luvas, você segue para a sua viagem, passeia à vontade, atende os seus compromissos. Se precisar, como vocês viram no vídeo, dentro do porta-luvas também está disponível um cartão combustível, que você pode abastecer o carro. Você devolve o carro ao término da sua reserva, faz o registro fotográfico, que nós chamamos de check-out, trava o carro pelo aplicativo e vida que segue. Né? A gente hoje tem também hoje nós temos as novas gerações cada vez mais conscientes, né? Diferentes, por exemplo, da geração do meu pai. Eu tenho uma memória afetiva, falamos aqui sobre, né, Belo Horizonte. Ia de carro para Pampulha. Cara, ia de carro com o meu pai e tinha assim, um cuidado enorme com o carro. E me recordo do meu pai saindo de consórcio para consórcio. Como um investimento, Léo, né? Eu já não tenho carro há muitos anos. Para mim é muito mais cômodo, mais conveniente e mais barato usar do que ter, né? E essas gerações que vêm, né? Nós já estamos aí nos altos dos nossos 40 e tantos anos, né? Essas gerações mais jovens, elas ainda vêm muito mais conscientes, né, do impacto ambiental que um carro gera. Então, hoje, estudos mostram que um carro compartilhado, a Universidade de Califórnia publicou esse artigo recentemente, um carro compartilhado ele tira de circulação de 9 a 14 outros carros. Nossa, é muito forte isso. O impacto é tremendo. Considere que um carro popular, ele emite em torno de 2.300 quilos de gás carbônico no ambiente. Imagine quanto que nós deixamos de poluir usando um carro compartilhado. Então, esse conceito da economia compartilhada, aliado ao conceito, né, do chamado ESG hoje no mercado, né, que é o conceito que as empresas hoje adotam para tratar e para mostrar o impacto ambiental dos seus negócios, né? Então, eu diria que essas ondas, quando aliadas, né, num público muito mais consciente, sabendo que existe um modal ali à sua disposição e que em determinadas modalidades é tão competitivo quanto o transporte público, aí está a medicação para essa dor de mercado. Né? Muito bom. Então o nosso negócio nasceu daí. Ótimo. Segura aí, porque a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. E esse assunto é muito importante. Por quê? Porque a gente está vendo que depende muito da nossa mobilização. Por isso que o Léo falou da militância. Todo mundo pode participar desse movimento. Intervalo, a gente volta em instantes. Maestro, os nossos comerciais, por favor.